a sede de nossas crenças, aliviando as marcas do contestado na memória dos pioneiros. Catanduvas, força do povo herança. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Um café, mais adiante ele tem uma água para todos. Coloco em apreciação a ata número 2534, enviada por e-mail da reunião ordinária, realizada em 2 de maio de 2022. Nada para discutir, coloco em votação. Se todos concordam, permaneça como está. Ata número 2534, aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Por gentileza, secretário. Boa noite, presidente. Catanduvas, 11 de maio de 2022. Aos cuidados do ilustríssimo controlador interno, senhor Diego Grisli. O Poder Legislativo do município de Catanduvas, neste ato representado pelos vereadores Odair José Gabriele, André Alvício Ates, Ivacir Cardoso Moreira e Elisete Cardoso da Silva, que tem por finalidade ações de fiscalização em relação à gestão pública municipal, com base na resposta enviada pela Secretária Municipal de Educação através do ofício número 017 de 2022, e com o objetivo de fundamentar tecnicamente os trabalhos, primar pela imparcialidade e transparência e fiscalizar os atos do Executivo, necessita que seja feita uma análise detalhada da real situação em que se encontra a Secretaria de Educação. Na resposta enviada, a qual está sendo anexada a presente recomendação para conhecimento de Vossa Senhoria, informou-se que atualmente existem 138 servidores contratados em caráter temporário nos cargos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Este número se mostrou bastante elevado em relação ao número de servidores efetivos da Secretaria, e também em relação ao número de servidores afastados de seus cargos, que, conforme consta no ofício, são somente 24 professores. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso 9º, prevê a contratação temporária de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Este mecanismo mais flexível de contratação tem sido utilizado pelos gestores de modo indevido. A aferição clara dos ditames constitucionais é uma medida salutar. Deste modo, a definição e o esclarecimento quanto aos requisitos constitucionais que autorizam a contratação temporária de pessoal por parte do poder público é importante para torná-los mais objetivos e, dessa forma, conferir mais segurança quanto à conformidade da utilização deste instrumento de contratação. É importante esclarecer alguns conceitos a fim de diferenciar a contratação temporária e a contratação em caráter efetivo. Cargo público efetivo são todos aqueles ocupados por servidores devidamente classificados e aprovados através de concurso público específico, tanto de provas quanto de títulos, quando couber, conforme previsto pela Constituição Federal, que não será interrompido, que será efetivado após o estágio probatório de 3 anos, quando o servidor adquire estabilidade. Cargo público temporário é aquele em que o servidor não apresenta vínculo direto com cargos públicos e tem sua ocupação determinada por período limitado, sendo admitido por meio de processo seletivo simplificado, conforme interesse e necessidade das instituições públicas. Tem-se que diferenciar que os temporários, admitidos por meio de processo seletivo fundado no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público e suprem necessidades permanentes do serviço. Trata-se de institutos diversos com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem e que, ao que parece, estão sendo confundidos na atual administração, já que o número de temporários, ao nosso entendimento, demonstra-se demasiadamente elevado e deve ser corrigido pela administração, já que a necessidade da administração deve ser temporária, considerando-se, em regra, inapropriado que a contratação temporária seja realizada para o exercício de atividades reputadas permanentes e corriqueiras da administração pública.
Diante de todo o exposto, recomendamos que seja feita uma auditoria interna na Secretaria Municipal de Educação, devendo, posteriormente, ser encaminhada a conclusão para análise dos vereadores, para que seja apurado quais os contratos temporários atendem efetivamente o caráter temporário e transitório, exigido pela legislação federal, se existem contratos temporários amparados por lei municipal e, em caso contrário, que as demais contratações devem ser realizadas através de concurso público para efetivação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos da mais elevada consideração e respeito. Atenciosamente, vereador Odair, vereador Elisete, vereador André e vereador Ivacir. Senhor presidente, posso fazer um comentário? Pois não, vereador, fica à vontade. Senhor presidente, devido a várias informações que nós estamos recebendo sobre essa pauta dos professores ali, desde que veio o projeto para essa casa há algum tempo atrás, onde gerou várias dúvidas, e a gente vê o desencontro de informações que está havendo perante a visita da secretária a essa casa, e o que nós temos aqui na mão e que temos nas páginas online de publicações, gerou uma grande dúvida entre nós, vereadores, e como coloca bem ali o projeto, o ofício, que está sendo mandado ao controle interno do município, nós só conseguimos recorrer, nossa tentativa é recorrer ao controle interno para que eles tomem uma atitude e veja como que está a mesma situação. Se está havendo mesmo, pelo que a gente se vê pelas informações, tem várias irregularidades na contratação de professores e funcionários da Secretaria de Saúde. Então, é muito importante que o controle interno da educação, desculpe, é muito importante que o controle interno faça ação quanto antes e nos informe como mesmo que está a situação lá. Obrigado, presidente. Pode dar sequência, secretário. Decreto Legislativo número 139, de 2022, de 11 de maio de 2022, revoga os decretos número 116, de 2020, 123, de 2021, que previam horário especial de expediente na sede da Câmara de Vereadores do município de Catanduvas, Santa Catarina, e da outras providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Catanduvas, através de seu presidente, Neylor Miguel Baldi, no uso das suas atribuições conferidas pela lei orgânica e pelo regimento interno, considerando que o horário especial de atendimento foi implementado em razão da pandemia, considerando a necessidade de retomada das atividades em tempo integral, principalmente na segunda-feira, devido às sessões legislativas, decreta, artigo 1º, ficam revogados os decretos que fixavam o horário especial de expediente na sede da Câmara de Vereadores, retomando o expediente de 8 horas diárias, sendo das 8 às 12 e das 13h30 às 17h30, artigo 2º. Os servidores que, por necessidade do trabalho, necessitarem estender sua jornada de trabalho, deverão compensar preferencialmente dentro do mesmo mês. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Catanduvas, 11 de maio de 2022, assinatura do presidente Neylor Miguel Baldi, do vice-presidente Ivacir Cardoso Moreira, André Elvício Atos, primeiro secretário, e da segunda secretária Elisete Cardoso da Silva. Convite. A Câmara de Vereadores de Joaçaba convida todos os vereadores dessa nobre casa para uma reunião a fim de tratar de assuntos relacionados ao setor de oncologia, entre outros assuntos, do Hospital Universitário Santa Terezinha, UST. Data, 12/5/2022, horário, 17 horas, local, auditório do UST. Ofício número 7, de 2022, da Contabilidade. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar espaço físico nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, Catanduvas, Santa Catarina, para a realização de audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei número 101, de 2000, de 4 de maio do ano de 2000. Também convido todos os vereadores para a participação, principalmente os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara de Vereadores. A audiência pública de que trata tem a pretensão de ser realizada no dia 30 de maio de 2022, às 10 horas. Sendo que se apresentava ao momento, agradecemos a atenção e elevamos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, prefeito Dorival Ribeiro dos Santos. E aqui, senhor presidente, nós temos o edital de convocação, que de fato se confirma, a mesma audiência pública do mesmo teor, para o dia 30 de maio de 2022, às 10 horas.
Aqui, senhor presidente, nós temos um ofício em resposta a um pedido de informações do vereador Odair. Vamos primeiramente ler o pedido para que as pessoas entendam do que se trata. Para que a administração pública, diante da apresentação do projeto de lei complementar número 66 de 2022, de 28 de março de 2022, informe: existem vagas a serem preenchidas para mecânico? Existe concurso válido? Foi realizado algum chamado para ocupação do cargo? Observação: necessário acompanhamento de todos os documentos que venham a comprovar as informações acima solicitadas. Justificativo: pedido justificado no poder, dever de fiscalização inerente ao cargo de vereador. Agora a resposta, senhor presidente. Vereador, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações solicitadas a esta municipalidade, através do pedido de informações número 23, de 2022, esclarecendo que há uma vaga para o cargo de mecânico, em concurso em andamento. Todos os concursados e aprovados foram chamados e não houve o preenchimento da vaga. Sendo que se apresentava, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Assinatura do prefeito Dorival Ribeiro dos Santos. Só pegar um gancho aí nesse ofício, senhor presidente, não veio a documentação em anexo, mas no Diário Oficial eu pude observar que, de fato, houve a convocação de todos os aprovados para a vaga de mecânico e, de fato, ninguém acabou preenchendo a vaga. Essa é a resposta do pedido de informações, senhor presidente, da vereadora Elisete, pedido de informação número 24 de 2022. O pedido era para que a administração municipal informe e apresente um cronograma contendo informações e datas sobre o início das obras de revitalização, pavimentação, na rua Rui Barbosa, do bairro Sayonara, deste município. Observação: apresente em anexo todos os documentos que comprovem as informações requeridas. Justificativa: o pedido é justificado no poder, dever de fiscalização inerente ao cargo de vereador. Cumprimentando-a cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações solicitadas a esta municipalidade, através do pedido de informação número 24 de 2022, esclarecendo que, conforme o planejamento de obras, a rua Rui Barbosa está em permanente manutenção e o projeto para pavimentação está sendo solicitado e será concluído posteriormente, conforme o cronograma. Sendo que apresentava para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Também sem a documentação em anexo, senhor presidente. Não sei se a vereadora vai querer fazer algum comentário. Vereadora, quer comentar? Fica à vontade, vereadora. Pela ordem, presidente. Então, está vindo, como eu já comentei na outra reunião, né? A gente fez o pedido, eles respondem, mas os anexos nunca vêm. Que está fazendo cronograma, que tem financiamento, que estão vendo, mas o cronograma não vem. Então, o que as pessoas não cobram, não. Vai ser esse ano, vai ser o ano que vem, vai ser para quando? E o que o povo quer saber, gente, se vai ser a curto ou médio prazo. Eles não querem saber que tem o projeto. Então, eu espero, vou fazer novamente esse, não sei se é a MOC está fazendo, os engenheiros daqui, mas eu acho que quando a gente pede, a gente quer as respostas concretas, não para metade. Era isso, presidente. Obrigada. Por gentileza, secretário. Aqui, senhor presidente, é um convite, em cima tem um cabeçalho, vamos ler. Muito antes das impressoras modernas, já se reproduziam imagens a partir da transferência de desenhos pintados em matrizes mais duras. Essa técnica, chamada de gravura, tem raízes na China e na Europa, e resiste até hoje. A partir do acervo do... Tem um risco no meio aqui, senhor presidente, mas é paramento catarinense. Selecionamos algumas obras que servem de introdução a esta técnica milenar e expressão artística. A Alesc convida a todo o público para conferir a exposição que dá destaque para a obra do espanhol radicado em Joinville, Antônio Mir, 1950-2018, que desenvolveu a técnica da gravura, trabalhando diretamente no suporte em metal. Visitação de 9 a 5 a 2/6 no Espaço Cultural Cruz e Souza, disponível também na galeria virtual. Então, de 9/5 a 2/6 no Espaço Cruz e Souza, na Alesc. E aqui, senhor presidente, nós temos o relatório anual de 2021 da ARIS, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. Está aqui disponível na casa, é uma revista bastante extensa e que muito provavelmente venha a contribuir no projeto que estamos dando início. Seriam essas as correspondências, senhor presidente? Obrigado, secretário.
Peço ao secretário, então, que faça a leitura dos pedidos de providência, indicação e informação. Pedido de providência número 43 de 2022, urgente, da vereadora Elisete Cardoso da Silva. Providência, para que a administração municipal providencie a manutenção, limpeza necessária dos bueiros existentes na rua Severino Guerreiro, com a travessa da rua Venceslau Brás. Justificativa. Este pedido de providência se faz extremamente urgente e necessário, vez que alguns moradores do endereço supramencionado procuraram esta vereadora relatando que há muito tempo aqueles bueiros estão exalando um cheiro ruim e desagradável, o que torna insuportável residir e trabalhar nas casas e estabelecimentos comerciais localizados naquele local. Em anexo, encontram-se fotografias que demonstram e identificam os bueiros que estão exalando o odor insuportável, o que devem passar por uma manutenção, limpeza urgentemente. Assinatura da vereadora Elisete. Vereadora, quer comentar? Fica à vontade, vereadora. Presidente, está na justificativa. Obrigado. Se a vereadora permite, senhor presidente, só queria fazer um gancho, até eu queria ter comentado na fica à palavra vontade, ali passada, já que o pedido de providência da vereadora é relativo aos bueiros. Eu fiz aquela indicação para que a prefeitura passe a investir nos chamados bueiros inteligentes. Fiz há 2 sessões atrás, e o próprio secretário Everaldo entrou em contato comigo, parabenizando pela indicação, o que a gente nota que é uma atitude bastante positiva e que talvez é algo que venha a ocorrer no município, dado o fato de que o próprio secretário teve esse capricho aí de estar nos parabenizando por essa indicação. Então, a gente torce aí para que seja atendida o pedido de providência da vereadora Elisete e que também Catanduvas passe a investir em bueiros inteligentes e que possa, no futuro, estar evitando esse tipo de problema nas nossas ruas. Obrigado, presidente. Posso continuar? Por gentileza. Obrigado. Pedido de providência número 44 de 2022, vereador André Alvicioates, para que o Poder Executivo Municipal se atente à aprovação do projeto de lei número 2564 de 2020, que estabelece o piso salarial para os profissionais da enfermagem. Justificativa. O projeto de lei número 2564 de 2020 é uma luta de muitos anos pela melhora no salário dos profissionais dessa categoria, principalmente dos técnicos da enfermagem. Agora, com a aprovação do projeto de lei supracitado, a municipalidade tem a oportunidade e também a obrigação de estar melhorando o salário desses profissionais, já que os técnicos estarão recebendo um valor menor do que aquele agora fixado em lei. Plenário Clóvis José de Luca, 9 de maio de 2022, assinatura do vereador André Alvicioates. Quer comentar? Fica à vontade, vereador. Fazer um breve comentário, então, senhor presidente. A gente sabe que a luta pelo aumento do salário das nossas técnicas de enfermagem é uma luta que vem de bastante tempo. Nós aqui, através da Câmara, não só eu, mas todos os vereadores já participaram, já se enganjaram nesta pauta, né? Como eu disse, este projeto de lei que foi aprovado e agora é lei federal, ele estabelece um piso para enfermeiros e também para técnicos. No nosso município, agora, somente o salário do técnico é que ficou defasado. O salário dos nossos enfermeiros, ele se encontra dentro desse piso, então a gente vê aí que para o Poder Executivo acaba sendo mais fácil de estar resolvendo essa situação diante de outros municípios que têm também o salário de seus enfermeiros defasados. Então a gente pede para que o Poder Executivo, né, para que o prefeito Dorival olhe com carinho para essa lei e esteja vindo a cumprir com ela de maneira mais rápida possível, porque já é há bastante tempo que as nossas técnicas têm o salário defasado. Então, por isso, a gente vem, através do pedido de providência, e, senhor presidente, está alertando o Executivo para que isso seja feito de maneira célere. Obrigado. Pode dar sequência. Pedido de informações número 28 de 2022, vereador André Alvicioates, para que a administração pública apresente resposta aos questionamentos abaixo referente à internet rural. Quais são as comunidades atendidas até o momento? Qual o número aproximado de famílias que estão sendo contempladas? Existe a necessidade de um maior investimento? Em caso afirmativo, informe quando se pretende fazer os investimentos necessários, para que o serviço seja estendido para um maior número de famílias. De acordo com o UTI da Prefeitura, quais os pontos em que podemos melhorar nesse serviço? Observação. Apresente em anexo todos os documentos que comprovem as informações requeridas. Justificativa. O presente pedido é justificado no poder, dever de fiscalização inerente ao cargo do vereador. Quer comentar? Fica à vontade, vereador. Fazer um breve comentário também, senhor presidente. Então, para quem não sabe, já tem um tempo, né, uns 2 ou 3 anos, que nós temos no município disponível a internet rural. Porém, desde que foi instalado as queixas
são bastante frequentes por parte de moradores do interior, digo de todas as comunidades. Então, hoje a gente não tem em nenhuma comunidade esse serviço funcionando em plenitude. Eu conversei com o Michel, até mandei para ele, falei para ele que ia estar fazendo esse pedido hoje, e ele foi muito pronto em atender e falou que, de fato, poderia estar sendo feito alguns investimentos para estar melhorando esse serviço. Então, a gente vai aguardar a resposta, presidente, através de documento, para que, a partir dessa resposta, a gente possa daí estar elaborando, de repente, um pedido de providência, solicitando as melhorias necessárias para que esse serviço possa estar funcionando da maneira como deve funcionar e atendendo os agricultores, aí, os moradores do interior, com a internet rural. Obrigado, presidente. Pode dar sequência. Pedido de indicação número 39 de 2022 do vereador Ivacir Cardoso Moreira, para que a Secretaria de Educação e Esporte utilize de forma legal o valor destinado das emendas impositivas para o custeio do esporte em nosso município. Justificativa. Vários membros das equipes que atuam na área do esporte amador no nosso município têm procurado constantemente este vereador, pedindo auxílio para participar de torneios e campeonatos amadores da nossa região. Assinatura do vereador Ivacir Cardoso Moreira, presidente. O vereador quer comentar? Fica à vontade, vereador. Por ordem, então, senhor presidente. Então, como bem o secretário André colocou, é um pedido aí que já venho fazendo pessoalmente, como fiz hoje para o professor Luiz, em conversa com ele no estádio municipal, para que se utilize essas emendas impositivas, não só da bancada do PSDB, não só do vereador Ivacir, como os demais vereadores que também destinaram essa verba aí para auxílio no esporte do nosso município. Esse auxílio, ele é para custeio com despesa de viagem, alimentação, uniforme, agasalho, taxa de inscrição. Penso eu que várias equipes do nosso município, após 2 anos de pandemia, estão voltando suas atividades e precisam, sim, de um apoio da administração para que volte à normalidade. Então, penso que, dessa forma, vai estar, sim, ajudando o esporte amador do nosso município, incentivando as pequenas equipes aí que trabalham no dia a dia e dependem de um auxílio alimentação, um auxílio transporte, até mesmo uma taxa de inscrição. Pegando aqui, tem 64 mil que foi destinado a essa casa, dos demais colegas vereadores de bancada. Penso eu que é um dinheiro bem expressivo, no bom sentido, que vai auxiliar. E por ser uma demanda pequena, acredito eu que 4, 5 equipes do município, um transporte ou até um vale alimentação é de extrema importância. Isso, senhor presidente, me dá aí mais uns 2 minutos. Eu gostaria já de justificar uma situação que ocorreu na última sessão. Tenho aqui um dos representantes da FEC, em nome do Cris, sei que isso tem compromisso. Sou presidente, me permite, eu posso esticar mais 1 minuto, é outro assunto, presidente. Vamos usar na palavra livre, pode ser, vereador? Certo, então. Eu acho que daí o senhor usa seu tempo ali, eu acho que fica... Tranquilo, então. Fica agradeço, válido pra então. casa. Obrigado. Obrigado pelo senhor compreender. Por gentileza, secretário. Os pedidos seriam esses, senhor presidente? Ok, obrigado. Peço ao secretário, então, que faça a leitura da emenda do projeto de resolução número 01 de 2022. Projeto de resolução número 01 de 2022, de 2 de maio de 2022. Instituição de comissão temporária especial para promover ações necessárias e urgentes em relação à gestão pública e às demandas sociais. O presidente da Câmara de Vereadores de Catanduvas, senhor Neylor Miguel Baldi, no uso das prerrogativas e atribuições que lhe conferem o regimento interno da Câmara de Vereadores de Catanduvas, Santa Catarina, resolve. Artigo 1º. Instituir comissão temporária especial a fim de promover ações necessárias e urgentes em relação à gestão pública e às demandas sociais, devendo ser discutidos e promovidas as políticas públicas relacionadas ao saneamento básico municipal, preservação ambiental e das nascentes, contrato de parceria entre o município de Catanduvas e a Casan, e também seja desenvolvida a 2ª edição do Seminário da Água, pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogados por igual período. Artigo 2º. Ficam nomeados os seguintes membros: Odair José Gabriele, Elisete Cardoso da Silva, Marcelo Bandeira, Ivacir Cardoso Moreira e André Vicioates. Artigo 3º. A presente resolução passa a vigorar na data de sua publicação. Catanduvas, 2 de maio de 2022, assinatura do presidente Neylor Miguel Baldi. Obrigado, secretário. Encaminho o projeto, então, para a Comissão de Constituição, Justiça, Orçamento, Finança e Educação. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto de resolução número 02 de 2022.
Projeto de Resolução número 2 de 2022, de 2 de maio de 2022. Instituição de Comissão Temporária Especial para promover ações de fiscalização em relação à gestão pública municipal. Obrigado, secretário. Encaminho o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento, Finança e Educação. Agora abro espaço, então, para a solicitação de ofício. Se algum colega, fica à vontade. Por ordem, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Então, eu gostaria de pedir um ofício, pode ser em nome da casa, todos os nobres colegas vereadores aceitar, em honra a Nossa Senhora do Caravaggio, parabenizando pelo jantar dançante que ocorreu no último sábado. Parabéns a todos os envolvidos, foi uma festa em tanto, mais de 700 ingressos vendidos. Pode ser um ofício em nome da casa, todos concordam. Obrigado. Obrigado, vereador. Faremos no nome da casa, todos concordam, então? Pode ser? Ok, vereador, faremos no nome da casa. Mais algum colega? Está ainda aberto o espaço. Pela ordem, presidente. Fica à vontade, vereador. Então, presidente, eu gostaria de mandar um ofício de agradecimento e dando os parabéns para Luiz Carlos da Silva, o Calico, que treinou o vôlei feminino, masculino e misto esse ano, até que a administração contratar um profissional. Sabemos que o Calico era o primeiro que chegava e o último que saía. E quando chovia, ele mesmo secava a quadra, dando segurança para os atletas. Né, Cris? O Cris daí acompanhou, né? Agradecemos pelo trabalho voluntário dele, onde treinou os atletas e os preparou para representar o município nos campeonatos. Se mais algum colega quiser participar? Eu quero participar, se me permite, vereador. Pela ordem, vereador, eu também gostaria, porque fez um trabalho especial lá mesmo, voluntariado, e ajudou as equipes aí para a formação do campeonato que vai acontecer. Gostaria de participar. Obrigado. Presidente, só mais uma palavrinha. Até agradecer pelo que a gente conversou com os atletas ali. Ele treinou e preparou muito bem esses atletas, né? Então, e voluntário ainda, né? Então, eu acho que é mais que merecido que a gente mande nesta casa, né? Agradecendo pelo serviço dele voluntário para o município. Obrigada, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador, fica à vontade. E, vereadora Elisete, que tal nós fazermos em nome da casa? Se a senhora aceita. Não, por mim, tudo bem. Pode ser, vereadora então? Sebastião, pode ser no nome da casa. Todos concordam? Obrigado, vereador. Verificada a presença do número legal de vereadores, declaro instalada a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 208 de 2022. Projeto de Lei número 208 de 2022, de 28 de março de 2022. Altera a Lei número 2613 de 2018, de 21 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre os feriados municipais. Artigo 1º. Fica revogado o inciso 3º do artigo 1º da Lei número 2613 de 2018, de 21 de fevereiro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 1º. O inciso 3º fica revogado. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Catanduvas, 28 de março de 2022. Vamos ler aqui a exposição de motivos, senhor presidente, que ela é bem curta. E aí as pessoas já vão entender aquilo que a gente está votando. Fica à vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à deliberação do Poder Legislativo o projeto de lei que altera a lei número 2613 de 2018, de 21 de fevereiro de 2018, e revoga o feriado de terça-feira de Carnaval. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto na forma apresentada. Catanduvas, 28 de março de 2022, Dorival Ribeiro dos Santos, prefeito municipal. Os pareceres, senhor presidente, nós temos tanto os pareceres das comissões quanto o parecer jurídico, ambos pela legalidade da iniciativa. Obrigado, secretário. Coloco o projeto, então, em discussão. Algum colega, fica à vontade. Pela ordem, presidente. Fica à vontade, vereadora. Então, só quero lembrar que o Carnaval é uma festa popular que para praticamente todo o país. No estado de Santa Catarina, já é ponto facultativo. Aqui em Catanduvas, através da lei número
2211 de 2009 é feriado municipal a terça-feira de Carnaval. Portanto, já fazem 12 anos que nessa data é feriado municipal. Esse projeto número 208 de 2022 revoga o feriado. Foi discutido nesta casa e concluí que existem conflitos de interesses. Portanto, não é que eu sou contra o projeto, mas, ao meu ver, deveria ser discutido mais amplamente, ouvindo todos os setores da comunidade e não somente aqueles que serão beneficiados. Outra coisa é que, se prevalecer da maneira como está a pandemia enfraquecendo, é possível que o Carnaval seja fortalecido e pouco antes do feriado seja decretado ponto facultativo, ou seja, eu acho que essa votação pode surgir um efeito não muito desejado por muitas pessoas. Nessa época de Carnaval, os bancos, escolas, fórum, os serviços públicos não essenciais normalmente não funcionam. Ou seja, determinados setores do município acabam sendo injustiçados, pois terão que trabalhar sem qualquer bônus. Presidente, eu gostaria de explicar, coloquei essas palavras, porque, como vários nessa casa discutiu, todos têm seus motivos, e o meu motivo é esse. Por isso, presidente, já adianto o meu voto contra o projeto. Obrigada. Desculpa, vereadora, eu não entendi seu voto. O meu voto é contra Obrigado. o projeto. O projeto está em discussão. Algum colega, fica à vontade. Pela ordem, presidente. Também vou me manifestar sobre o projeto, porque, assim, falando sobre o projeto de Carnaval, né? Eu sei que ele gera, assim, por ser o projeto de Carnaval, nós morando no interior, gera uma imagem negativa para a sociedade, né? Principalmente para as pessoas ligadas a religiões, porque o Carnaval ele se subtrai como uso de drogas, álcool, prostituição e outras situações. Mas Catanduvas, eu vejo que faz anos que não se tem mais o Carnaval aqui, né? Então, o feriado de Carnaval era usado para quê? A maioria para descanso, pessoas irem viajar, conhecer e visitar os parentes e outras situações. Uma situação que eu me alerto, que eu nunca gostei de Carnaval também, nem odiava o Carnaval, odeio o Carnaval, não gosto, nem na minha época que participava dessas festas, eu não gostava de ir. Mas, assim como eu falei, eu gostava do feriado e as pessoas, principalmente os funcionários, gostam do Carnaval por esses motivos. E eu vejo, como colocou o vereador Elisete aqui, não houve uma ampla discussão. Eu sei que é um pedido dos empresários do município de Catanduvas, e considero e respeito os empresários do município de Catanduvas, porque é eles que pagam o salário dos funcionários, e é difícil hoje, né, pela crise que está, pelos impostos, mas como é difícil para o empresário, também é difícil para o funcionário. Eu vejo que os funcionários sempre teve acordo, empresas que trabalharam nessa data, sempre tiveram acordo com funcionários para ganharem um valor extra, que seria, no caso, hora extra ou um bônus, por se trabalhar no feriado. Nós, retirando o feriado de Carnaval, não vamos dar o direito dessas pessoas ter esse benefício. Mas, como nós colocamos aqui, pelo que eu já analisei, o projeto vai ser aprovado, e nada contra, porque eu acho que nós temos que respeitar a democracia, cada um tem uma opinião, mas eu sou contra essa retirada dessa lei, que retira o feriado de Carnaval em Catanduvas, por esses motivos. Eu penso que nós vamos acabar prejudicando, mais uma vez, as pessoas que menos ganham, né? Me coloco aqui novamente solidário com os empresários, com o pessoal que pediu para retirar. Eu penso que eles têm as razões deles, não tiro, mas me coloco solidário também com o povo de Catanduvas, que vai perder as condições de ter um ganhinho a mais ou ter um descanso em certa época do ano. Presidente, já me coloco também meu voto contrário ao projeto. Mais algum colega? Está em discussão ainda o projeto. Pela ordem, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Eu quero fazer, assim, uma declaração em primeiro lugar. Ninguém me procurou, nem empresário, ninguém, para votar a favor ou contra.
mas eu respeito a opinião dos meus colegas vereadores, a vereadora, o vereador Odair, mas eu voto a favor do projeto. E, como eu digo, de sã e livre consciência. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto está em votação. Senhor presidente, eu também gostaria de... Desculpa, vereador, achei que já por isso. estava todo mundo antecipando o seu voto. Fica à vontade. Então, senhor presidente, foi muito bem falado pela vereadora Elisete, pelo vereador Odair. É um feriado que já existe há 12 anos no nosso município, um feriado onde as pessoas geralmente se programam para estar fazendo uma viagem, seja para visitar um parente, seja... Essa viagem não precisa ser, como o vereador Odair bem colocou, às vezes é o que ganha menos que acaba sendo prejudicado. Mas não quer dizer, porque a pessoa ganha pouco, que ela não possa usar desse feriado para visitar um parente ou para fazer qualquer outra coisa que há 12 anos ela vem se programando para fazer. E agora, através da votação, a gente vem tirar dessa parte da população esse direito, digamos assim, porque será um dia normal e que não haverá mais feriado. Como a vereadora Elisete muito bem colocou, boa parte, se não todo, o serviço público, ele acaba ficando sem funcionar, né? Então, às vezes as pessoas falam que pode ser que o vereador esteja votando contra o projeto para talvez se beneficiar e criar um feriado para ele mesmo ou para o funcionalismo público. Isso não é verdade, porque seja o prefeito que passar, eu tenho... pode ser que depois do meu comentário não mais, mas eu acredito que todos os prefeitos que passarem, inclusive no ano que vem, será decretado o ponto facultativo, então para o servidor público pouco vai mudar. A nossa votação ela é com base naquilo que a gente escuta da população, né? Então a gente vota através disso, através da nossa, como o vereador Sebastião bem colocou, através da nossa consciência e de acordo com as nossas convicções, né? E também concordo muito com o vereador Odair, que eu acredito que esse seria uma discussão para haver uma audiência pública, né? São uma data que comemoramos aí, que guardamos através do feriado há mais de 12 anos, então nada mais justo que isso tivesse passado por audiência pública, né? Acredito que a votação seria muito mais saudável e muito mais justa, porque é um projeto que vem impactar diretamente, né, na vida da população, através da retirada do feriado, caso o projeto seja aprovado. A gente destaca também, senhor presidente, que aquele funcionário que não vai viajar, que vai ficar trabalhando, esse funcionário, com o feriado, ele vai receber uma horinha extra, ele vai poder complementar o seu salário, que muitas vezes, como o vereador bem colocou, pode ser que venha a ser um salário defasado. E, claro, também como o vereador Odair, a gente se solidariza com a classe empresarial, que é quem, através dos tributos, mantém a máquina funcionando. E, para isso, senhor presidente, a gente deixa aqui, a título de sugestão, como já foi debatido, inclusive uma proposição aqui da vereadora Elisete, que é a possibilidade que nós temos de voltar, como era, salvo engano, senhor presidente, mas na gestão do seu Paulo Fuga, né, onde ele estabeleceu, através de lei, que o dia de São Sebastião ficaria junto com o dia do município. Não vejo nada de errado, São Sebastião foi o padroeiro do nosso município, então poderia estar sendo comemorado junto com o dia do município, que também é um feriado para o qual as pessoas de Catanduvas estão programadas, e dessa forma aglomeraríamos 2 feriados, e poderíamos assim estar mantendo o feriado de carnaval, e talvez dessa maneira, não é nem o caso de agradar a todo mundo, ou de deixar de agradar alguém, mas talvez a gente ser mais justo com ambas as partes que vêm sendo afetadas diretamente pela aprovação ou pela reprovação do projeto. Senhor presidente, o meu voto, eu adianto ele como contrário. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Está em discussão o projeto. Então, em primeiro, eu quero dizer que eu respeito a opinião dos nobres colegas vereadores. Como o senhor Sebastião comentou aí que não foi procurado, quero dizer que antes desse projeto chegar nessa casa, eu fui procurado, sim, por um empresário de uma madeireira, me colocando a real situação que se encontrava após 2 anos de pandemia e o que isso ia gerar em benefício não só para ele, mas sim por ele ter mantido aqueles 46 empregos dentro da sua madeireira.
Em conversa com esse empresário, vários questionamentos e outros empresários no decorrer desse período também me procuraram. Penso eu que, após 2 anos de pandemia, mantiveram sim seu comércio de portas abertas, mantiveram seus funcionários não só com salário em dia, mas com a situação da pandemia não foi demitido nenhum funcionário. Então, em prol desses empresários que mantêm o comércio, que gira a economia dentro do nosso município, quer dizer que eu sou favorável sim ao projeto. Penso eu que também poderia ter analisado esse projeto e ter unificado junto com o de São Sebastião, com o do município, sim, poderia sim ter unificado e ter deixado só os 4. Mas o projeto chegou dessa forma nessa casa, meu ponto de vista, a minha avaliação, então eu sou favorável a extinguir o feriado de carnaval. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado. O projeto, fica à vontade, vereador, está em discussão. Pela ordem, presidente. Vou colocar minha opinião também, né, sobre o projeto. A gente sabe que cada um tem a sua opinião. Né, pessoas que foram procuradas pelo lado empresarial e também os servidores das empresas. Eu, particularmente, fui procurado pelos 2 lados. Né. A gente sabe que existem os 2 lados, tanto do empregador como do empregado. É uma corrente o trabalho deles. Né. A gente sabe que o funcionário precisa do empregador e o empregador também depende do servidor, do funcionário dele. Automaticamente, a gente sabe que os municípios vizinhos, quase todos, né, já não tem mais o feriado de carnaval. O pessoal do poder público, tanto o poder executivo como o judiciário e também a nível de estado também, eles decretam o ponto facultativo. Então, a gente, para deixar mais claro, nesse ano mesmo, a gente viveu, como o vereador Fio citou, esses 2 anos aí praticamente de atraso, né, em cima da pandemia. A gente sabe a dificuldade que teve os 2 lados, tanto os funcionários como o lado empresarial, que sofreu os prejuízos e os danos. A gente entende também o lado do funcionário, né, que o empregador precisa e depende, né, do serviço dos funcionários. Mas também a gente viu hoje, no decorrer desse ano, no feriado de carnaval, onde um exemplo assim, o município vizinho nosso, Joaçaba, não é mais feriado o carnaval. Simplesmente o prefeito faz um ponto facultativo. E é uma cidade que tem o carnaval. Nós não temos, faz anos que nós não temos mais o carnaval. E o nosso pessoal daqui de Catanduvas, como era feriado, a gente preza, um exemplo, em deixar o dinheiro no nosso município. Eu acredito que tenha que circular o dinheiro dentro do nosso município. A gente praticamente, eu estava em Joaçaba no dia lá, e a gente viu praticamente 30%, 40% dos munícipes de Catanduvas lá em Joaçaba. Então, eles vão levar o dinheiro lá fora. Né? E a gente, claro, nada contra ninguém. É um direito de cada um gastar onde quer. Mas nada melhor do que o dinheiro girar dentro do nosso município. Né? Então, a gente vai tentar preservar isso. Né? Eu vou me colocar como favorável ao projeto. Né? Tem os 2 lados, como eu citei, mas eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer opinião de pessoas que vier falar comigo, tanto o lado do funcionário como o lado do empregador também. Né? A gente está à disposição para esclarecer aí as devidas dificuldades que as pessoas têm. Me coloco favorável ao projeto, presidente. Obrigado. Mais algum colega? Coloca o projeto, então, em votação. Bancada do PSDB, vereador Ivacir, já deu seu manifesto. Vereador Marcelo, da mesma forma. Vereador Sebastião também. Vereador Ademir. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Claire. Favorável. Bancada do PSD, o vereador Odair e o vereador André já deram o seu manifesto também. Da mesma forma, a vereadora Elisete. Então, o projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores. Agora declaro abertas as explicações pessoais. Por ordem de bancada, cada vereador tem direito aos seus 5 minutos. Bancada do PSDB, então, vereador Ivacir. Fica à vontade, vereador. Então, primeiramente, quero cumprimentar o presidente dessa casa, Neylor Miguel Baldi. Em seu nome, quero cumprimentar as colegas vereadoras, a Elisete, dar as boas-vindas à vereadora Claire. Em seu nome, quero cumprimentar todos os demais colegas aqui presentes e todos os membros desta casa. Em nome da minha mãe e minha esposa Eliana, quero cumprimentar todos aqueles que prestigiam a sessão. Fique à vontade, a casa de vocês. Em seus nomes, todos aqueles que nos assistem à sessão gravada ou online.
Primeiramente, quero voltar um pouco aí sobre o que eu questionei na última sessão, relevante ao esporte do nosso município. Então, acho que como é de relevância da maioria de todos, que foi contratado um novo diretor do esporte, há uns 15, 20 dias atrás. Então, dizer que esse diretor do esporte, hoje, ele ocupa um cargo, sim, de técnico da FC Futsal Catanduvas. Na última sessão, eu comentei a respeito do meu pensamento em ele ser o diretor do esporte do nosso município. Dizer que eu era contra ele ser o diretor do esporte, mas eu não tenho nada contra a pessoa e muito menos contra o lado profissional dele. Dizer que ele tem um currículo invejável, é um cara que participou aí em vários campeonatos regionais, estaduais a nível de Brasil, não só de estado. Então, dizer que em momento algum eu falei da pessoa dele. Outra situação que ocorreu também, que o vereador tinha feito uma denúncia no Ministério Público a respeito dele estar atuando dentro do ginásio nas escolinhas de futsal. Dizer que eu, como um defensor do esporte, uma bandeira que eu sempre defendi, jamais eu ia fazer isso. Eu só questionei que o diretor do esporte, no meu pensamento, teria que ser um cidadão que tivesse um pouco de conhecimento da realidade do esporte do nosso município. Que soubesse quantas equipes estão em atividades, que fosse um cidadão catanduvense. Essa era a minha forma de pensar. Mas se a administração deu essa possibilidade dele trabalhar lá, desejo sucesso, dizer que eu não sou contra o esporte. Né? Foi envolvido a FC em nome do Cris, que se encontra aqui. Obrigado, Cris, pela sua presença. Dizer que em momento algum eu falei mal da entidade da FC. Quero aqui dar os parabéns àqueles que estão na linha de frente da Associação Futsal Catanduvas. Dizer que nesse 1 ano e meio e 1 ano de pandemia, o único atrativo que nós temos no final de semana, para quem gosta do esporte, é o Futsal Catanduvas. Então, dizer que eu sou a favor, e a prova está aqui, das últimas emendas dos últimos 2 anos, que foi direcionado para o esporte do nosso município. Então, dizer que se eu fosse contra, jamais ia destinar uma verba para qualquer entidade que eu seria contra. Então, dizer que eu não sou contra. Hoje, em conversa com o professor Luiz, em conversa até mesmo com o técnico lá no estádio municipal, certa situação eu coloquei para o professor Luiz, que precisa mais diálogo com as pessoas envolvidas ao esporte. Precisamos ouvir aquele cidadão que pratica, que tem uma equipe de futebol, que pede um auxílio no nosso município. Voltei a relembrar ele daquele cidadão que participaram da Copa na Barra do Leão, onde Catanduvas ficou campeã e não teve transporte e alimentação. Voltei a lembrar ele, a equipe que queria participar de um campeonato em 13 Tilhas, também não teve auxílio transporte. Temos uma equipe aí da Chácara Fritas, do bairro Cibaldo Kunz, que vão participar no campeonato em Xanxerê, categoria adulto e feminino, que também foi negado o transporte. Então, pedi encarecidamente para o Luiz, e vou pedir pessoalmente para a secretária que analise, que põe em prática as emendas positivas e distribui para essas equipes, que é de auxílio em benefício do esporte do nosso município. Dizer, Cris, parabéns pelo trabalho e pode contar com o vereador Fio. Sou sócio da FC Catanduvas. Fui criticado, Cris, quando apoiei no ano passado, quando eu patrocinava, que bom que o Paulo está aqui, ele fazia parte da rádio. Quando eu patrocinava os jogos, fui muitas vezes criticado por os atletas ser de fora e o vereador Fio está auxiliando para a rádio fazer a transmissão. Dizer que quando for possível, pode ter certeza que eu vou apoiar, independente de qualquer situação, o esporte do nosso município. Outra situação também que ficou meio desagradável foi uma situação de um questionamento que fui procurado em relação às fichas dos SF dos bairros Cibaldo Kunz, principalmente do bairro Sayonara. Dizer que tem gente aqui hoje prestigiando a sessão que participou de uma cena sobre a situação da ficha do SF do bairro Sayonara. Dizer que em momento algum falei mal da secretária, em momento algum eu citei o nome dos médicos. Então dizer para a senhora secretária que ela tem meu contato, ela pode me ligar e dizer que se eu tenho que me retratar, nós temos que se retratar mesmo. Nós temos que se retratar com aquele cidadão que levanta às 5h30 da manhã para adquirir uma ficha num posto de saúde, com uma criança no colo e muitas vezes não é atendida. Se não fosse aquele cidadão
tirar a sua ficha que ele tinha em mãos e ceder para essa criança, essa senhora não tinha o atendimento para o seu filho. Então, se nós temos que se retratar, é com o povo que procura nós no dia a dia. Em momento algum eu critiquei o lado profissional dos médicos. Em momento algum eu critiquei a secretária. Penso eu que nós temos que rever o número de ficha. 6 fichas para um posto da SF, isso para mim é uma vergonha. E volto a dizer, está no plano de governo da administração, que o atendimento ia ser 50% pessoalmente e que essas fichas ia ser reavido da melhor maneira possível. Sabemos que existe uma lei, sabemos que tem vários critérios no Ministério da Saúde, mas penso eu que junto com a administração e os nobres colegas vereadores, nós temos que achar meio, legalidade para nós atender bem o povo catanduvense, principalmente na área da saúde. E gostaria de fazer um questionamento para o nobre colega vereador Odair e a nobre colega vereadora Claire, que representa essa casa, e nós temos que dar um respaldo para o povo em relação à comissão da reabertura do Hospital de Catanduvas. Então, senhor presidente, era isso, hoje é minha palavra, agradeço aí que já encerrou o tempo e deixo a pergunta no ar aí para os nobres colegas vereadores, se eles puderem auxiliar aí no bom sentido que a comunidade em geral está cobrando de nós. Desejo uma boa semana a todos e que voltem sempre. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Obrigado, Ivacir. Algum colega citado quer se manifestar? Fica à vontade. Sim, presidente, foi citado. Quero aqui me colocar à disposição do vereador e acho que ele tem toda a razão quando ele fala em atendimento de 6 fichas no SF. Para mim, isso, o médico, tive até pesquisando e analisando as leis que falam sobre isso, diz que todo o procedimento é válido lá, então eles somam um a mais, né? Não é só o atendimento do paciente. Para mim, isso é uma vergonha, né? Um médico receber 20 mil reais, mais de 20 mil reais estão recebendo hoje para atender 6 pacientes, é crítico, né? No município que nem Catanduvas, que temos quase 12 mil habitantes. Então, faça a conta da necessidade que vai haver de médicos para atender toda a população quando precisar. Então, presidente, quando o senhor fala ali, eu sou solidário ao senhor, vou procurar a secretária, não tive tempo de procurar ela essa semana, me dou muito bem com ela, gosto da secretária, eu acho que ela faz um trabalho especial, mas assim, não concordo com essa ação, sou parceiro. Sobre o hospital, presidente, até colocando o assunto, eu fiz pedi no grupo, do nosso grupo, que me colocaram que o projeto está ainda em construção, logo ele sai, e quando sair vai para os órgãos que tem que aprovar ele, que seria a vigilância. Obrigado, vereador. E daí, logo voltando da vigilância, já você começa a dar andamento à obra física do projeto. Então, presidente, seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Bancada, então, do MDB, vereador Marcelo, seus 5 minutos. Fica à vontade, vereador. Obrigado, presidente. Cumprimento o senhor. Boa noite às vereadoras Elisete, aos demais vereadores. As boas-vindas à vereadora Claire novamente a essa casa, depois de 90 dias. Seja bem-vinda, vereadora, ao Legislativo. Boa noite especial a todos os presentes, né? Sejam todos bem-vindos, pessoas que estão vindo pela primeira vez, a casa é de vocês. As pessoas que assistem pelo Facebook a sessão ao vivo, né? Boa noite especial a eles também. A gente sabe que é um número bastante alto de pessoas que não vêm presencial, mas acompanham os trabalhos da casa de casa mesmo. Aos servidores, boa noite especial a eles, nossa parte jurídica, né, contadora, né, secretária, assessor de imprensa, serviços gerais, gratidão ao trabalho deles. Só para complementar aqui a fala do vereador Fio, a minha fala era outra, mas agora mudou um pouquinho o assunto, vereador. Eu também, na semana passada, procurei a secretária da Saúde, Mari, né, relatando sobre essa situação, que a gente também acaba recebendo algumas denúncias, as pessoas que ficam no descontentamento dos atendimentos. Segundo o que ela me passou, até não sei se o presidente, o senhor vereador, talvez nós encaminhar um ofício para ela estar se deslocando até essa casa, presidente, vereador Fio, ou na tribuna, ou nas próprias reuniões de comissões, na segunda pela manhã, até para esclarecer, segundo o que ela me passou e o próprio pessoal dos ESFs, que eu procurei também, atende bem mais que 6 fichas, a demanda diz que é maior. Então, é vinculada às 6 fichas, como atendimentos básicos, e também tem a urgência e emergência. A gente sabe que urgência e emergência também é hospital,
mas ela disse que quem está nos SFs estão recebendo os atendimentos. Isso foi a fala que ela me passou. Até, se vocês me permitem, posso até eu levar o convite a ela, né, ou oficializamos pela casa. Me dá só uma parte, vereador. Eu acho que a gente deveria ver isso aí nas comissões, porque tem um cronograma já agendado para o secretário, né? Talvez a gente na segunda-feira debate isso e pode até antecipar se o assunto for, né, de extrema relevância, como é. Pode ser? Pode ser, Eu presidente. não tenho agora em mãos como é que está o cronograma, porque está nas comissões, né? Mas segunda a gente debate melhor e faz sim o convite. Pode ser. Se puder, agradeço. Então, nós debatemos na segunda-feira. Eu acredito que a secretária Mara acho que não vai ter problema em vir aqui prestar esclarecimento. Mas agradeço pela compreensão e na segunda nós voltamos a conversar. Obrigado, presidente. Pela ordem, só porque eu fui citado, se o vereador me permite um minuto. Então, como o nosso presidente bem colocou, temos um cronograma assim, se não foge da memória, presidente, eu acho que é a Janete do Social, depois é o Everaldo lá da Secretaria da Infra e, em sequência, a Secretária da Saúde. Com certeza, de extrema importância que ela venha assim explicar para a população, dizer que isso é um pedido que a gente vem fazendo, você passou praticamente 5 anos e meio, esse mesmo pedido nós fizemos em 2017 e 2018. Então, nós estamos em 2022, independente de quem está na pasta, nós temos que achar um caminho para que esse acontecido aí não volte a acontecer e que nós atendamos a nossa população. Obrigado, senhor. Posso dar sequência, presidente? Pode, fica à vontade. Obrigado. Só para destacar, então, aqui os assuntos aqui dessa casa, né, a gente sabe que a secretária, acho que a secretária que vai vir na tribuna vai ser a do assistente social, a Janete. Fazer um agradecimento especial ao senhor presidente, aos demais vereadores, pela a solicitação que eu fiz na semana passada, em estar vindo até essa casa a administração, no nome do prefeito, vice-prefeito, secretário, e também o pessoal da Caixa, onde eles vieram esclarecer algumas dúvidas sobre um projeto que possivelmente vai entrar nessa casa, de financiamento, né, onde vai ter todas esses cronogramas de trabalho em pavimentações. Né, a gente sabe que a gente tinha aprovado um projeto de financiamento de 3 milhões em cima da habitação, mas devido a algumas situações que aconteceu, o município vai trabalhar com recursos próprios em cima da habitação, e então posteriormente agora vai ser debatido sobre a situação de juros e tudo mais, e hoje já esclareceram algumas dúvidas dos demais vereadores que tinham em relação ao projeto, e possivelmente para os próximos dias entra o projeto e nós vamos estar avaliando toda a situação deste projeto de financiamento. É um projeto que vai ser um prazo de 8 anos, né, com uma carência de 12 meses. Então, na verdade, é um projeto que tem que ser bastante estudado, né, mas tenho certeza que vai contemplar esses bairros que estão mais defasados com essas estradas, né, de pavimentação, e vai chegar até eles. O município pretende investir, né, em habitação com recursos próprios de 3 a 5 milhões. Né. Só para falar para a população que procura, teve hoje 2 pessoas que me procurou e sobre habitação, e a gente sabe que já é desde o ano passado que a administração está tentando trabalhar em cima disso. Hoje estão determinando a avaliação dos terrenos aí dos bairros, aonde possivelmente vai sair essas habitações. Isso tudo vai ser organizado no cronograma da assistência social, trabalho vinculado a eles, né, mediante avaliação e critérios de cada situação. Então, só destacar aqui a importância, que eu acredito que vai ser esse projeto. É claro que vai ter que ser bem analisado, né, tudo isso, mas a gente sabe que a população vai ganhar. Né. Tem as próprias emendas aqui dos demais vereadores, as emendas nossas, que não vai ter o recurso inteiro para dar o investimento que os bairros precisam. Então, vai ter que ter parte também desse valor de financiamento para ser parte para ter a contrapartida para essas emendas. Né? A gente sabe que tem bastantes emendas que vai estar acontecendo. Né? Se eu não me engano, o projeto que vai entrar aqui vai ser de 6 milhões, e em pavimentações, na verdade, esses 6 milhões aí não dá para fazer muita coisa. Né? É muito caro, é um processo muito caro. Mas fica aqui a gratidão ao presidente por ter recebido, né, e também toda a administração por ter vindo esclarecer aí as dúvidas, e a gente se coloca à disposição, qualquer dúvida do vereador. Eu, como líder de governo, levarei até a administração para a gente tentar estar acertando da melhor forma possível para que as coisas aconteçam. Obrigado, presidente, pelo espaço, né, agradeço a presença de todos vocês, desejo uma semana abençoada a todos. Boa noite. Vereador Sebastião, então, seus 5 minutos, fica à vontade, vereador.
Cumprimentar neste momento, então, o nosso presidente, o vereador Neylor, em seu nome cumprimentar todos os colegas, e de uma maneira especial as nossas vereadoras, a Elisete e a Claire. Cumprimentar também todo o pessoal da casa, cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais, cumprimentar aqui a mãe e a esposa do vereador Ivacir, e se me permitirem seus nomes, cumprimentar a esses senhores, jovens de idade valorosos que aqui estão. Hoje eu começo a minha fala parabenizando o nosso vereador mais jovem aqui, o André, que ontem completou mais um ano de vida. André, então que Deus te dê vida longa, com bastante saúde, e você continue lutando pelos seus ideais. Nunca desanime quando aparecerem as dificuldades. Comentar também sobre a colega, a vereadora Claire, seja bem-vinda. Então, esta menina que eu conheci desde bebezinha, ela e a Delita, mais tarde ela foi professora da minha filha, e que a minha filha há anos também já é professora. Pedi permissão a ela se eu podia citar o nome do pai dela, que foi meu amigo de infância. A gente tinha uma amizade pura e sincera, e hoje ele estaria fazendo 73 anos, e eu sempre chamei o Nene, o Neninho. Então, o nome dele era Demar. E também eu quero parabenizar, cumprimentar todas as mães. Eu diria pela passagem de seu dia, que foi ontem, é hoje, é amanhã. Eu tive oportunidade de mandar uma mensagem através do jornal. Algumas mães já receberam uma lembrancinha minha que eu não podia mais fazer por causa da pandemia, mas como eu coloquei pela passagem deste dia tão importante, Dia das Mães, eu vou continuar entregando. E quero agradecer a Deus pelo dom da vida, pelos meus 73 anos, que eu completei o dia 5, quinta-feira. Agradecer a todos e a todas que de uma forma carinhosa me mandaram mensagens, de uma maneira assim especial, o pessoal da casa, a minha família, as minhas filhas, meu filho, que inclusive passaram com a gente ontem, minhas sobrinhas. Surpresa minha, até o jornal O Fato, em nome dos seus funcionários, mandaram uma homenagem. Fiquei surpreso com outras empresas, que nem Arte e Pão, da mesma forma. E às vezes eu sim me pergunto, será que a gente merece tudo isso? A gente se emociona de ver tanto. E agora eu vou brincar com vocês. Foram milhares e milhares de ligações. Então, esta brincadeira, nós sabemos que, em ocasiões, um nosso radialista, mas ele é gente boa também, ele usou essa expressão. Então, vou brincar com vocês. Milhares e milhares de ligações. E eu digo assim, que sempre é gratificante, cada ano a mais, que a gente vai adquirindo conhecimento. E não está errado de quem diz que o mundo é uma escola, e quanto mais a gente viver nesta vida, mais a gente aprende. E também não podemos esquecer de mães que já não estão mais conosco,
mães que trabalharam por Catanduvas, mães que trabalharam pela formação de seus filhos e filhas, né? Contribuíram muito com o desenvolvimento do nosso querido Catanduvas, mães que trabalharam até na emancipação deste nosso município, e de uma maneira especial, mães, professoras, que muitos já nos deixaram. Eu nunca esqueço da minha professora, minha primeira professora, que, graças a Deus, ainda vive, que é a dona Itamira, ela mora em Minas Gerais hoje. Presidente, obrigado por o senhor não me chamar a atenção por eu ter passado do momento, mas muito obrigado mesmo de coração. Tenham todos uma boa noite e que Deus continue derramando suas bênçãos sobre todos vocês, os queridos filhos de Catanduva. E filhos que eu digo, não interessa se nasceram em outra cidade, mas vivem aqui, então nós dizemos filhos de Catanduva. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador. Hoje o senhor estava de aniversário, é um presente. Vereadora Claire, fica à vontade, seus 5 minutos. Boa noite, quero cumprimentar o presidente dessa casa, cumprimentar a vereadora Elisete, os demais vereadores, quero cumprimentar todos os que estão aqui hoje, nessa noite, cumprimentar os que estão nos assistindo e cumprimentar também os nossos servidores que estão sempre nos auxiliando. Quero parabenizar, então, os vereadores que estiveram de aniversário nesse mês, que foi a Elisete, depois o seu Sebastião e ontem o André. Desejar boas-vindas a você, Ademir, que eu não estava na outra sessão, né? Seja sempre bem-vindo. E dizer, seu Sebastião, que o senhor merece, que o senhor disse que o senhor acredita, não sabe se merece, merece, porque o senhor é uma pessoa que sempre serviu a comunidade. Sempre foi útil à comunidade da sua forma, sempre ajudou a todos. Então, todo reconhecimento é porque o senhor merece. Então, depois de 3 meses, né, eu retorno a essa casa legislativa. Quero também agradecer ao Diomar, né, que ficou no meu lugar aqui por esse tempo e que muito bem exerceu o seu papel. Agradeço ao prefeito Dorival, porque o convite partiu dele, para que eu pudesse estar auxiliando lá no Executivo por esses meses, né? Agradeço ao seu Paulo, aos secretários que a gente pôde conviver diariamente e a todos os servidores que sempre foram muito prestativos, porque sempre um aprendizado, uma coisa nova é diferente para a gente, né? A gente não nasce sabendo, a gente entra num lugar, a gente tem que aprender. Não vou dizer que aprendi muito, mas alguma coisa sempre a gente leva na bagagem, né? Isso é muito importante também. Continuo acreditando que o Executivo e o Legislativo eles têm que trabalhar em harmonia para que os andamentos, que andem mais fácil as coisas para a população, que é o bem comum de todos nós, que a gente trabalha realmente para a população do nosso município, né? E as opiniões diversas, como eu estava ouvindo aqui os colegas, eu acho que elas ajudam, né? Ajudam a conquistar novos caminhos, porque cada um tem uma opinião, e a gente tem que respeitar a opinião de cada um, e a gente tem que ser solidário também nas opiniões, porque divergem, ainda bem que existe isso, porque a gente cresce. A gente cresce com os elogios, mas a gente cresce também com as críticas, porque a gente começa a se autoavaliar se realmente eu preciso mudar em alguma coisa. Então, eu acho que todas as opiniões são importantes e isso ajuda o crescimento também do nosso município, né? E mais cabeças pensantes, mais conquista. E o importante é as conquistas que a gente tem no nosso município. Então, eu desejo a todos uma semana abençoada, que Deus continue iluminando a cada um, que abençoe a todas as mães, né? Não podemos esquecer que a mãe é o suporte em todos os lugares, isso é natural, porque toda mãe, ela protege o filho e os filhos não conseguem viver sem o apoio da mãe. Então, assim, que Deus abençoe a todas as mães, que dê saúde, que dê discernimento, que dê sabedoria, de como conduzir também seus filhos no caminho do bem, que isso é muito importante, né? Acredito muito que a educação da gente ela vem lá de berço, os filhos podem até tentar cair um pouquinho do caminho trilhado, mas eles retornam.
Eles não saem muito da base do que a gente ensina quanto família, quanto pai, quanto mãe. Então, que Deus abençoe todas as mães, que abençoe todas as famílias e que abençoe a cada um de nós e que nós tenhamos uma semana bem iluminada e abençoada. Boa noite a todos. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Bancada do PSD, então, vereador Odair, fica à vontade, seus 5 minutos, vereador. Então, pela ordem, senhor presidente. Quero iniciar aqui, então, meu trabalho agradecendo a Deus pelo nosso dia, que foi um dia muito produtivo. Tivemos um dia cheio, né, como falamos aqui, e uma das situações que teve hoje cedo aqui foi o pessoal da Caixa, como foi citado já anteriormente pelos vereadores, o pessoal da Caixa e o senhor prefeito, a secretária Lu, o senhor vice-prefeito, onde vieram nos trazer informações sobre um projeto que eles querem que traga para essa casa, de valor de 6 milhões de empréstimo para a pavimentação de ruas. Colocar aqui, vereadores, que eu tive, vereador, e a população, né, o projeto não chegou, então a gente está baseado só em dados que foram passados pela Caixa Econômica, pelos funcionários da Caixa. Mas assim, eu estive analisando alguns dados que foi passado e um pouco me apavorei pelo juro que vai ser, claro que se for aprovado o projeto e se vier dessa forma que é para vir, o juro que vai ser pago. Ele fica em torno de mais ou menos 40 a 50 mil reais por mês, como falaram os integrantes da Caixa. Um juro desse, no final de um ano, vai somar em torno de 600 mil reais. No final de 10 anos, que é para ser pago, claro que ele vai ter umas altas e baixas, mas não vai baixar de 3 a 4 milhões de reais de juro. Então, antes que o projeto, mesmo que o projeto não chegou aqui, eu acho que nós temos que se atentar a esse detalhe. Né? O dinheiro público é um dinheiro que nós temos que respeitar, não é assim. Claro que a gente engrandece a administração pela atitude de querer fazer obras. Nós temos que ter um pouco de respaldo e paciência, porque não é assim, né? Chegar e... Dinheiro público nós temos que ter compromisso. Como aprovamos agora há pouco um projeto aqui, retirando um feriado, porque os empresários acham que o dinheiro é importante, de um dia menos que se dê, que se pague impostos e coisas, então se imagine nós pagar 50 mil reais de juros num mês. Dá para construir, em 2 meses você constrói 2 casas. Né? É só para deixar essa dica aí. Também quero falar aqui, falando dos trabalhos da nossa casa, sobre o projeto do Seminário da Água, que a gente se reuniu agora à tarde, todos os vereadores, agradecer a presença de todos e dizer que foi começou bem. Paulo Gonçalves também está aqui, quero cumprimentar ele, onde ele presenciou a reunião, onde que a gente já conseguiu organizar algumas ações. E nas próximas semanas a gente vai detalhar mais sobre esse assunto. A gente tem a expectativa que seja um projeto bem bom, que é referente ao meio ambiente e saneamento básico do município, que vai englobar tudo isso, claro, junto com os alunos e com a sociedade, com o CDL, em nome do tipo, do Bonatinho, que está aqui, e todas as empresas e setores privados aqui do município, Rotary, Polícia Civil, Militar, entidades públicas e muitas outras. Vai ser um trabalho bem grande com essa Câmara. Agradeço ao presidente pela disponibilidade de deixar nós trabalhar assim solto. Vejo que vai ser um projeto bem amplo e bem bom, que vai marcar o início de uma nova era na parte de saneamento básico no município de Catanduvas. Claro que a gente tem a Casan como parceira, porque é ela que faz os trabalhos de saneamento e água aqui no município. A gente vai também comunicar eles logo sobre essa situação aí. Eu quero aqui cumprimentar, não posso deixar de cumprimentar meu colega, amigo aqui, o seu Coimbra, que está presente aqui. Ele não é do nosso município, é do município lá de Videira. Ele veio, mas ele hoje está residindo em Concórdia, acho que se não me engano, onde ele está fazendo visitações aqui dentro no nosso município, com o intuito de nós formar nossa comunidade terapêutica aqui dentro do município de Catanduvas. A gente está pesquisando áreas, através dele, né, como eu falei, está fazendo visitações, ele tem um grande conhecimento nessa área de comunidade terapêutica e de tratamento de dependente químico. Eu acho que é muito importante esse projeto que sai aqui no município de Catanduvas. Claro que a gente vai, com o tempo, a gente vai unindo forças e pedir apoio mais dos lideranças do município, né? Como citei agora, CDL e outros, Rotary e outros. Mas, assim, ele está avaliando a área para a gente ver e identificar qual que vai ser o início
do processo. Parece que já tem notícia boa aí, que alguém já ofereceu um local para a gente instalar essa comunidade terapêutica aqui no município de Catanduvas. Temos propostas também de outros municípios que querem que a gente instale lá, mas o objetivo, como eu falei, o meu objetivo eu gostaria que fosse aqui, mas se não der, paciência, né? A gente vai para outro lugar e depois volta para cá. Mas é um projeto muito importante. Tão importante que eu cito aqui o nome do Cauã, que está aqui agora, o Cauã Guerra, onde ele fez também um processo de recuperação. Te dar os parabéns, Cauã, pela tua postura agora, e dizer que não é fácil, meu amigo, é bem difícil. Você conseguir sair dessa é complicado, então, se precisar de ajuda, vai estar dos lados do seu Coimbra, precisar de ajuda nossa aí, pode contar. É uma coisa assim que, para entrar é fácil, mas para sair é muito difícil, e para te ajudar são poucas pessoas. Então, nós estamos com esse projeto aí na comunidade também, de fazer essa comunidade terapêutica aqui no município de Catanduvas. Tomara que Deus abençoe e saia e dê certo. Desejar aqui uma boa noite ao presidente, aos vereadores, às vereadoras, esposa do seu vereador Ivacir, a mãe do vereador Ivacir, o pessoal do comércio, todos vocês. Desejar uma boa noite a todos os que estão nos ouvindo em casa, que vão nos ouvir. Pedir que o Poder Superior continue nos abençoando. Desejar uma boa semana e convidar vocês para a próxima semana, mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Catanduvas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador André, então, fica à vontade, vereador. Então, eu quero desejar boa noite ao senhor presidente Neylor Miguel Baldi, boa noite aos demais vereadores e colegas de Câmara, boa noite para quem nos assiste ao vivo, online, para quem posteriormente acompanha a sessão gravada. Hoje quero dar uma boa noite especial também para o meu amigo Cauã Guerra, que, salvo engano, mas é a primeira vez que vem aqui, então, em seu nome, cumprimento os demais presentes que vêm acompanhar a sessão ao vivo. Senhor presidente, eu quero agradecer ao seu Sebastião pelas felicitações. Quero acompanhar o comentário da vereadora Claire, quando diz que sim, que o seu Sebastião merece as felicitações que recebe. É uma pessoa que nunca se esquece de datas especiais, não somente nos seus comentários na Câmara, mas também através dos seus famosos cartões, e que, com certeza, seu Sebastião, o senhor pode acreditar que faz diferença muito positiva na vida de algumas pessoas que, por algum momento, podem estar passando por algum momento triste, e que é o seu cartão que vai alegrar o dia, talvez a semana, o mês e a vida daquela pessoa. Então, também lhe parabenizo pelo cidadão que o senhor é e aquilo que representa o nosso município. Senhor presidente, eu vou comentar também, pegar um gancho com o vereador Odair ali, na questão do empréstimo. Hoje fizemos uma reunião com o pessoal do Poder Executivo e também com o pessoal da Caixa Econômica. Tivemos o gerente de operações aqui do nosso município, que trabalha na agência da Caixa, e também um gerente exclusivo para este tipo de operação, né, que cuida de 150 municípios, segundo ele próprio, e que se deslocou de Chapecó até Catanduvas para nos atender aqui na Câmara. Então, a gente agradece essa disponibilidade desse pessoal da Caixa Econômica, e é claro que daria para viajar muito mais do que isso para você vender uma operação de crédito de 6 milhões de reais com risco zero e com uma taxa que se aproxima dos 2% ao mês. Então, mas mesmo assim a gente agradece a visita deles, todas as informações que foi nos passado, aquilo que ele bem colocou, a propaganda dele é comercial, e agora cabe a nós analisar os benefícios, né, os prós e os contras da contratação ou não desse empréstimo. Mas destaco aqui, senhor presidente, aquilo que eu falei, é uma operação de crédito no valor de 6 milhões, com risco absolutamente zero, porque eles têm garantia do IFPM, e segundo o próprio gerente comercial da Caixa Econômica lá de Chapecó, ele nos passou que a inadimplência neste tipo de operação, ela é zero. Eles não têm nenhum tipo de inadimplência. Então, a gente nota uma operação de crédito de um valor bastante elevado e com uma taxa de juros, ao meu ver, não só o meu, acredito eu, também bastante elevado. Nós temos aqui empresários, hoje temos ali o Tchepo, temos o Bonatinho, e que eu tenho certeza, né, que eles sabem que não é muito difícil você encontrar em bancos privados um dinheiro muito mais atrativo do que esse, em uma operação de crédito muito menor do que essa. Então, às vezes, a gente fica sem entender, senhor presidente, a forma como o próprio poder público, às vezes, trata o próprio poder público. Eu, essa semana, presidente, eu vou estar indo atrás, mas eu acredito que não exista muita maneira
contratar esse tipo de operação com outro banco, com um banco privado, como Bradesco, Santander, ou alguma cooperativa do tipo Sicobi, Sicredi, Quessol. Mas acredito que não exista por quê? Porque não existe um mecanismo legislativo, ou seja, uma lei federal, que ao meu ver deveria existir, e que possibilitasse esse tipo de operação, que possibilitasse que os bancos privados pudessem oferecer dinheiro para o poder público de uma forma muito mais atrativa e que facilitasse a possível aprovação de um projeto tão importante como esse, senhor presidente. Diga-se de passagem também, a gente nota isso, e é algo que me veio à cabeça hoje, analisando essa situação do empréstimo, mas, por exemplo, quando a prefeitura faz a aquisição de um veículo, a prefeitura não tem absolutamente nenhuma isenção. E nós sabemos hoje que muitos cidadãos têm, através de projetos, benefícios na hora de adquirir um veículo, como isenção de IPI, ICMS, e que esse veículo acaba custando muito menos. Então, você imagine assim, o porquê que o poder público não tem esse tipo de isenção, o quanto não facilitaria no projeto de compra e o quanto o município não economizaria na compra. E isso a gente está falando aqui de Catanduvas, mas você pega isso a nível de Brasil, seria um valor absurdo. Ah, mas o imposto retorna por cofre público. No nosso caso, por exemplo, o ICMS que o município paga ao adquirir um veículo, ele vai chegar aqui um percentual bem mais baixo daquilo que o município pagou, e existe todo um caminho para ele voltar até aqui. Então, são algumas coisas que a gente para pensar, senhor presidente, e que a gente acredita que poderia ser muito melhor, e a gente vai mais além disso, a gente não entende muito o porquê de que é assim. Mas eu acredito que por boa coisa não seja, porque não tem muito cabimento o próprio poder público surrupiar, digamos assim, o próprio poder público na hora de oferecer um serviço. Então, com certeza, estaremos analisando muito bem esse projeto do empréstimo, assim como fizemos há alguns anos atrás, quando recusamos aqui, quando derrubamos aqui na Câmara um projeto do empréstimo de 3 milhões, né, pela metade desse. E eu não acredito muito na fala, senhor presidente, o senhor me deixa eu estender uns 30 segundos, é coisa pouca, mas não acredito muito na fala de que nós estaríamos fazendo um mau negócio lá atrás quando recusamos aquele projeto. Os motivos pela recusa, no meu caso, permanecem os mesmos, e não vejo como ter sido um mau negócio. Houve um aumento do preço das coisas? Obviamente houve, assim como houve um aumento da arrecadação. E se tivéssemos aprovado o empréstimo naquela época, que o juro estava mais baixo, como esse juro ele vem se corrigindo de acordo com a taxa Selic, hoje estaríamos pagando o juro de hoje. Então, talvez ganhássemos ali questão de 6 meses, melhor das hipóteses, 1 ano. Então, é um argumento que, ao meu ver, cai por terra, e que, volto a dizer, senhor presidente, vamos analisar com muita calma antes de votar esse projeto. Obrigado. Quero desejar uma boa noite a todos e uma semana abençoada. Obrigado, vereador. Fico feliz quando o debate é amplo, né? O dia é sinal que o dia foi produtivo com o debate e, claro, sincero e democrático. Eu cumprimento os colegas vereadores, em especial quem está na sessão presente, em vossos nomes quem acompanha a sessão gravada. Desejar um bom retorno à vereadora Claire e uma boa noite especial ao meu amigo colega Odirley Carvalho. Eu não vou entrar no assunto hoje do projeto, realmente só agradecer as explanações aqui que tivemos do prefeito, vice-prefeito, secretário e o pessoal da Caixa, então, deixando a gente a par do projeto, que ainda não se encontra na casa, mas a questão do financiamento num total. Vai ser um debate grande, temos que aproveitar o momento e que seja transparente e democrático. Parabenizar aqui a mãe do meu colega Ivacir, e em seu nome dar os parabéns a todas as mães catanduvenses, dizer que nome de mãe cura, né? Qualquer dorzinha parece que chama mãe cura. Parabéns, em nome da senhora, dona Neca, a todas as mães da nossa cidade.
Parabenizar aqui também os meus colegas vereadores pela passagem de mais um ano, pela conquista de mais um ano, né? Saúde e paz. E é isso, vida que segue. Nada mais havendo para declarar, declaro encerrada a presente sessão. Sinto-se sempre à vontade quando quiseres nos acompanhar. Uma ótima semana a todos. Boa noite. Da sincera hospitalidade traduzida em uma roda de chimarrão.